Olá, viva! Continuamos a dar voz ao movimento associativo de Águeda. Bem-vindos ao 9º programa do Plataforma Associativa. Abrimos o programa de hoje com o centenário Ginásio Clube de Águeda, o GICA, como é popularmente designado. Fundado em março de 1909, o GICA desenvolveu a prática de várias modalidades esportivas, como o basquetebol, hoje a sua atividade mais emblemática, o ténis de mesa, a canoagem, a ginástica, o karaté e o motocross, entre outras. Juntou-se-lhe agora o handball. Temos connosco em estúdio o presidente da direção do GICA, Francisco Picado. Prazer em tê-lo cá connosco, muito bem-vindo. Comecemos pelo torneio de basquetebol que o GICA vai organizar, Engenheiro Adolfo Roque, no próximo fim de semana. O que o GICA espera desta iniciativa? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. O que o GICA espera do 6º torneio Adolfo Roque é essencialmente o regresso à normalidade. Portanto, é um torneio... Depois de 2 anos. Exatamente. É um torneio que se tem vindo, ou que se tinha vindo a impor no panorama nacional e também internacional. Tivemos equipas de fora, de Espanha, e a pandemia de facto fez com que tivesse havido um interregno e, portanto, eu diria que essa é a principal marca de registro e é com alegria e com entusiasmo que retomamos a organização do torneio e que trazemos para a Águeda a prática desportiva do basquete, mais uma vez, com projeção nacional este ano. Quantas equipas é que... Contamos ter 16 equipas, essencialmente aqui da Zona Norte e também, obviamente, da Aveiro, que é, como sabemos, um distrito fortíssimo no basquetebol e, portanto... Este ano não vem nenhuma equipa de fora? De fora, de outro país? Não, o torneio este ano, o regresso tem estas questões, portanto, também sofre, no fundo, destes ajustamentos da época. Portanto, a época foi reajustada no calendário. De qualquer maneira, fazemos obviamente questão de o realizar e estamos certos que vai ser outra vez um evento de grande sucesso, até porque coincide com o início do Agitarda e é uma festa. E o que eu sei é que há equipas que praticamente perguntam muito e querem vir muito ao torneio em Águeda por alguma razão? Sim, penso que gostam bastante da organização, portanto a organização tem sido muito cuidada, o acolhimento tem sido excelente, o pavilhão é extraordinário para a prática do basquetebol, do que eu conheço diria que é o melhor pavilhão que temos no distrito, do ponto de vista das condições e da sua funcionalidade, e depois há a vertente da festa, e portanto é possível no final da época conjugar a prática do basquetebol com a festa que o torneio tem e associá-la também, obviamente, ao Agitarda. E o acolhimento? Inicialmente eram acolhidos, muitos atletas eram acolhidos por famílias, isso continua? Este ano não irá acontecer, mas essa foi uma marca do torneio e, de facto, apesar de ter havido alguma discussão inicial sobre o conceito, a verdade é que essa também é uma vertente extraordinária. Eu próprio acolhi atletas em minha casa e, portanto, para além daquilo que é a amizade estabelecida em campo num torneio com estas características, forma-se uma ligação dos atletas que acolhem com os atletas que são acolhidos, que eu diria que fica para a vida e, portanto, muitos deles depois encontram-se na prática desportiva e são amigos de casa, digamos assim. E há alguma razão para este ano não... Tem a ver com a natureza das equipas, com a proximidade. Sim. E, portanto, não há essa necessidade de fazer esse exercício de acolhimento. O balanço desse acolhimento foi muito positivo? Muito positivo, muito positivo. Alguma razão pelo facto de os escalões serem sub-14 e sub-15? São 4 escalões, 2 masculinos e 2 femininos. Sim. E são 2 escalões masculinos e femininos, portanto são 4 torneios num torneio só. Sim, sub-14, sub-16. O GICA, há uma razão em particular, que é o facto do GICA ser um clube essencialmente orientado para a formação. E, portanto, nós privilegiamos este torneio de festa para estes 2 escalões e tínhamos um torneio, tínhamos e temos um torneio que realizamos na Páscoa para os escalões mais abaixo, sub-10, sub-12, só que este ano, por vicissitudes que todos conhecemos, ainda não conseguimos retomar. Mas, portanto, os torneios estão desenhados para acarinhar aquela que é uma das vertentes fortíssimas do GICA,
que é a formação de jovens. Portanto, os jogos são sábado e domingo. Sábado e domingo. Começam a que horas e acabam a que horas? Não, penso que começaram sábado de manhã. Sim. E deverão terminar domingo depois do almoço, portanto estão todos convidados a Sim, aparecer no pavilhão. depois do almoço com os jogos finais. Exatamente. Alguma razão, ou melhor, qual a razão para ter o nome do Comendador Engenheiro Adolfo Roque? Enfim, é uma pessoa emblemática a vários níveis e obviamente que não só para o Conselho e para a região e também para o tecido industrial, e portanto toda a gente conhece bem a história do engenheiro Adolfo Roque, mas sobretudo também porque foi um dirigente proeminente no JIC e portanto é uma forma de perpetuarmos a sua memória naquela que é a história do JICA e penso que o devemos fazer. Não devemos esquecer aqueles que nos antecederam, que contribuíram para o clube. Que balanço faz da atividade de basquetebol do JICA? O basquetebol diria que é uma atividade que tem um comportamento exemplar, porque trabalhou como eu penso que se deve trabalhar do ponto de vista desportivo. Traçou um plano, estabeleceu objetivos, foi avaliando a concretização dos objetivos ao longo do tempo e a verdade é que o plano e o projeto denominado na altura JICA 2020, ou Basquete 2020, conseguiu cumprir todos os seus objetivos. E basicamente neste momento o basquete tem todos os escalões dos sub-6 aos séniores, masculino e feminino, tem aproximadamente 200 atletas e a prova de que o projeto foi um sucesso, mais do que muitas vezes olhar para aquilo que se conquista em termos desportivos, a verdade é que nós conseguimos ultrapassar a pandemia e somos um dos clubes que tem mais atletas inscritos em termos de basquete na Associação de Basquete de Aveiro e, portanto, a consistência do projeto, a capacidade de ter escalões masculinos e femininos em todas as idades, faz com que, de facto, este seja um modelo financeiramente sustentável, orientado para a formação e, portanto, há atletas séniores que percorreram todos os escalões do JICA e a terceira vertente é que é um desporto orientado, obviamente, para o Conselho. Nós temos um projeto muito interessante em Boasaima. Portanto, sim, está-se a estender agora a Boasaima. Exatamente. Vamos o basquete. A presença das equipas séniores recente, especialmente mais recente os masculinos, mas também não é assim tão. Não deixa de ser recente também da equipa feminina. É uma mais-valia para este projeto? É uma mais-valia porque eu penso que é consequência natural de quem pratica basquete nos escalões mais novos. E, portanto, olha para a equipa sénior como um objetivo a atingir e, portanto, penso que sentem um orgulho enorme quando percorreram sub-12, sub-14, sub-16, sub-19 e depois jogam na equipa sénior do JIC. E isso, em termos femininos, é muito evidente. A equipa este ano tinha mais de, diria, quase 75% dos atletas formados no JIC. Esta vitalidade do basquetebol, que tem sido crescente nos últimos, digamos, 6 anos, tem ajudado o JIC a afirmar-se como coletividade? Sim, eu penso que, em termos de basquetebol, é óbvio, notória a distinção que o JICA tem em termos do panorama de basquetebol, sobretudo a nível da Associação de Basquetebol de Aveiro. Portanto, os clubes têm respeito pelo JICA, reconhecem o trabalho feito pelo JICA e, sobretudo, temos algumas questões que vão começando a ter os seus frutos numa perspectiva um bocadinho mais alargada. Temos atletas a chegar à seleção nacional, temos uma atleta neste momento sub-15 que está num estágio de seleção nacional e, enfim, portanto vamos alargando a nossa prática com tranquilidade e com alegria e com sustentabilidade, como disse, que é muito importante. O handball é, digamos, a modalidade mais recente. A aposta tem sido ganha? Eu penso que sim. O handball está a dar os primeiros passos. Foi um desafio, enfim, que resultou de uma percepção que tivemos de que o handball estava a enfraquecer no Conselho de Águeda e, enfim, no Conselho de Águeda, pelo menos naquilo que era a sua vertente masculina, sei que era a vertente feminina com alguma pujança, mas desafiámos as pessoas aceitaram, foi muito simples, foi um acordo de palavra e, portanto, penso que está no bom caminho. Temos a equipa sénior a primeira vez a jogar no primeiro ano, com o pavilhão sempre cheio, com uma adesão espetacular por parte das pessoas da Águeda e tanto quanto posso apurar, conseguiram, enfim, triplicar
o número de jovens. Obviamente estamos a falar de triplicar de 5 para 15, mas é notória a evolução. Sim, houve um decréscimo grande e agora é preciso tempo, dá tempo ao tempo para que o handball possa ter futuro. Como é que se compatibiliza a utilização destas duas modalidades no pavilhão? Calculo que não seja fácil. Neste momento, eu diria que o JICA tem capacidade para acolher aquilo que são as dimensões de ambas as modalidades em simultâneo. Obviamente estamos no limite, o pavilhão em hora de ponta, depois das 18 horas, enfim, é espremido até ao limite e, portanto, das 18 às 23 está praticamente cheio durante a semana. Obviamente que socorremos também do pavilhão da Escola Fernando Caldeira, que nos dá um apoio fundamental para que possamos compatibilizar a prática destas duas modalidades, mas diria que para ir mais longe precisávamos de mais espaço, mas estamos confortáveis com o que temos e penso que ainda temos alguma elasticidade para acomodar mais um ou outro passo. O handball para o ano terá mais escalões de formação? Penso que sim, estou a trabalhar nisso. Penso que este triplicar de atletas na formação é um bom sinal, porque atletas trazem atletas e eles têm participado num conjunto de eventos muito lúdicos. O ténis de mesa já teve grande projeção no JICA. Há alguma razão para que este momento menos bom é dos últimos, digamos, da última década e meia? Não, eu penso que às vezes é uma questão mais conjuntural e, portanto, há desportos que têm que provocam maior ou menor apetência nos jovens. Eu não sou muito conhecedor de ténis de mesa, mas imagino que seja um desporto muito exigente, que exige muita dedicação e muito tempo. Portanto, às vezes temos estas flutuações que não têm nenhuma razão em particular, mas que derivam de... Além destas modalidades, o JICA tem outras. O universo JICA, digamos, no dia-a-dia, compreende mais... Sim, temos o Karaté, que tem uma vertente muito específica e muito formativa também, de crianças e de adultos, e, portanto, que funciona dentro daquilo que são as suas idiosincrasias, mas funciona bem. E temos a canoagem, que também passou por um período, enfim, de menos evidência e que está outra vez a tentar retomar, embora, obviamente, que estas questões dependam sempre da dinâmica que as pessoas afetas às secções conseguem imprimir. Depois temos uma vertente, diria que mais orientada para a população em geral. Temos um conjunto de espaços que são ocupados por atividades multifit, cycling, portanto, dirigidas aos sócios e não sócios do JICA, mas obviamente privilegiando a prática pelos sócios do JICA. Portanto, temos multifit, cycling, temos pilates e temos aulas de defesa pessoal. E ensaiámos uma vertente muito interessante, porque temos instalações para isso, antes da pandemia, com a realização de um espetáculo cultural com stand-up comedy, que teve um sucesso estrondoso, o pavilhão encheu, e, portanto, essa era uma vertente que estávamos a começar a implementar, portanto, uma vertente cultural, mas que tivemos que colocar em stand-by, mas que está nas nossas intenções retomar. Ter uma ligação mais estreita com a comunidade também noutro âmbito. O JICA tem uma situação financeira sólida? Sim, completamente tranquilo. Aliás, quando esta direção tomou posse e quando me desafiaram, eu coloquei 3 questões aos meus colegas que as aceitaram e que partilham de bom grado das mesmas. Clube de formação, sustentabilidade financeira e clube orientado para a sociedade. E nestes 6 anos estamos absolutamente tranquilos. Qual é o orçamento do JICA anual? 130 mil euros. 130 mil. E qual é o peso, digamos, do pavilhão nestas contas? É praticamente, eu diria que é praticamente a grande fatia do orçamento é de pavilhão. Portanto, não temos atletas pagos, temos sim formadores pagos, treinadores, claro. Portanto é impensável hoje ter estas atividades sem ter profissionalização ao nível da formação, porque precisamos de pessoas qualificadas e aptas e que tenham uma disponibilidade mais alargada, mas basicamente é o pavilhão, enfim, com os seus custos, que nos consome grande parte desta, enfim, uma fatia muito significativa. O JICA tem parceiros que possam fazer face às despesas, obviamente. Os pais, qual é o peso que os pais têm nisto? Os pais têm um peso, eu diria que à medida das suas possibilidades. Ou seja,
O que é que eu quero dizer com isto? Não há ninguém que deixe de praticar desporto no JICA por questões de ordem financeira. Primeiro porque tem apoios semelhantes aos que existem nas escolas e depois porque o JICA obviamente tem sempre situações de exceção para isso. Mas diria que é uma fatia, enfim, contribui, penso que é uma maneira também de responsabilizar as famílias naquilo que é o seu contributo para o clube. Mas eu diria que temos basicamente 4 fontes de financiamento, uma é irrisória, porque temos um número muito reduzido de associados, estamos a falar de 200 sócios pagantes por um clube como o JICA é manifestamente curto. Depois temos obviamente as mensalidades, temos parceiros, portanto sponsors, empresas daqui da região, e temos obviamente a autarquia, que tem um papel determinante naquilo que é a função do JICA para a sociedade. As empresas estão mais sensibilizadas para o papel do JICA? Eu penso que sim. Eu penso que nesse aspecto nós temos conseguido, ou pelo menos atingimos uma velocidade de cruzeiro. Tivemos ali uma fase onde às vezes era mais complicado vender a ideia do projeto, sobretudo se retirarmos do projeto aquela vertente que toda a gente procura, que é a vertente da vitória, que é a vertente do grande evento esportivo. Sim. Mas penso que temos conseguido passar esta mensagem de que o JICA é um clube que está aqui para proporcionar aos jovens, e menos jovens do Conselho, prática desportiva. E penso que as empresas têm estado muito sensíveis a esta Já está como presidente do JICA há alguns anos? Sim, há 6 anos. Deduzo que tenha entrado para o JICA como pai de uma atleta. Exatamente. E ter sido diretor, até que chegou. Devem ter convidado para presidente. É difícil a sessão diretiva, ou tenciona, ou, dizendo de outra forma, tenciona continuar como presidente, ou as dificuldades de sucessão diretiva fazem-nos estar como presidente destes anos? Eu costumo dizer, enfim, sempre estive ligado à vida associativa, noutros clubes e noutras cidades, eu sou de Aveiro, e eu digo, costumo dizer na brincadeira, que me enganaram. Portanto, disseram que era por um tempinho, para uma função na direção, mas obviamente que eu digo isto na brincadeira e é com todo o gosto e com todo o prazer, e ainda por cima com a equipa diretiva que tive ao longo destes 6 anos, que tem desempenhado estas funções. Eu costumo dizer na brincadeira também que nestas funções associativas é mais difícil sair do que entrar. E eu acho que, enfim, há sempre necessidade de renovar. Por razões, enfim, quase que razões de ordem de natureza no dia-a-dia. As pessoas acomodam-se, as ideias vão se esgotando, às vezes a energia também vai desaparecendo. Tivemos a questão da pandemia, conseguimos ultrapassar com muita tranquilidade, fruto daquilo que foi o trabalho dos atletas e dos treinadores, sobretudo no basquete. Portanto, foi um trabalho feito à distância, ninguém parou, e dentro das limitações conseguimos ultrapassar a pandemia com bastante tranquilidade, mas penso que há de haver uma altura onde é chegada a hora de passar a pasta. Sim, o JICA é um clube estável que tem tido uma atividade visível e cada vez mais visível e com mais notoriedade. Um clube como o JICA com 200 sócios, o que é preciso fazer para que haja, digamos, o número de sócios que corresponda à qualidade do trabalho desenvolvido? Eu acho que esta é uma discussão um bocadinho mais complexa, do meu ponto de vista, porque nós estamos perante um dilema relacionado com esta questão associativa e com a questão dos clubes, que tem a ver com a forma como as pessoas olham para os clubes. E, portanto, ou temos a vertente clube-clube, associado, onde as pessoas fomentam um espírito de clube, ou então temos uma vertente de clube prestador de serviços. E, portanto, é esta luta que está em cima da mesa. É mais fácil ter a vertente do clube prestador de serviços, portanto, do pai que olha para a prática do desporto como uma ocupação de tempo livre. Temos feito algum esforço para conseguir, ou para tentar angariar sócios, mas é um processo que eu diria que demora tempo e tem os seus altos e baixos. Eu diria que o JICA, enfim, da história que eu conheço, teve as suas flutuações e, portanto, às vezes é difícil recuperar e vender esta ideia, mas temos, sobretudo, privilegiado o papel do sócio. Muito obrigado pela sua presença, parabéns pelo trabalho realizado e que o torneio do próximo fim de semana decorra muito bem. Muito obrigado, boa tarde. Prosseguimos a plataforma associativa de hoje com o Rotary Clube de Águeda, clube de serviços humanitários fundado em Águeda em 1987. Na impossibilidade da presença do Presidente Marco Abrantes, por compromissos profissionais, Albano Melo está connosco em estúdio. Bem-vindo.
Vai iniciar funções dentro de 2 semanas, sucedendo precisamente a Marco Abrantes. Sabendo que tem mantido estreita ligação no Rotary, que clube vai herdar? Bom, antes de mais agradeço à Soberania TV de proporcionar esta opção de explicar o que é o clube e aquilo que temos vindo a fazer durante estes anos todos. Eu vou herdar um clube que, digamos, trabalha em conjunto com todos os membros e, portanto, todos somos participantes de todas as atividades, uns um pouco mais, outros um pouco menos, dependendo, mas vou herdar um trabalho que tem vindo a ser continuado e que o Marco Abrantes fez com muito carinho durante este mandato. Quais têm sido os principais objetivos do Rotary? Bom, os principais objetivos é fazer a integração de tudo que nos é possível dentro da sociedade onde estamos inseridos. Eu posso lhe dar um exemplo. Por exemplo, nós participamos já há muitos anos com o Banco Alimentar contra a Fome. Portanto, é uma bandeira que nós temos, para além de outras, que colaboramos já há imenso tempo. São toneladas todos os anos, muitas toneladas de alimentos que conseguimos fazer a angariação e a organização, que muita gente, ou a maior parte das pessoas, não se apercebe, que isto tem um staff grande de muita gente nos hipermercados e na logística e na dedicação que tem na central alimentar em Aveiro e, portanto, que por sua vez de seguida vai chegar a imensas famílias, ou imensas IPSS, que por sua vez às famílias. E, portanto, é uma situação que nós temos vindo a manter com ligação profunda ao Banco Alimentar e que nos dá muito orgulho de continuar. Sim, era precisamente uma pergunta que tinha preparado, é a logística difícil logística para manter de pé uma organização quando há recolha de alimentos. Sim, nós temos companheiros, que é assim que nós tratamos, não há doutores, nem há, tratamos-nos por companheiro, portanto, é mais fácil esta terminologia, mas temos companheiros que se dedicam mais e que têm vindo ao longo destes anos a manterem uma estrutura organizativa de angariação e de coordenação com o Banco Alimentar Central e com as IPSS instaladas em Águeda, a maior parte delas. Portanto, para, digamos, manter uma estrutura humana nos supermercados durante 2 dias em todos os horários. Aparentemente é simples, mas se formos a ver, são dezenas e dezenas de pessoas que estão de uma forma voluntária e organizada, digamos, nos hipermercados para conseguirmos ter o maior resultado possível para o Banco Alimentar. E como é que tem sido a resposta dos aguedenses a essa? A resposta, eu surpreendo porque, portanto, isto é uma organização já muito vincada e então eu penso que as pessoas já conhecem a realidade do Banco Alimentar e têm aderido bastante mesmo. Tem crescido essa adesão, não? Tem crescido. Neste momento, quem faz esta organização é o nosso companheiro Carlos Franco e tem, digamos, há imensos problemas internos, como qualquer organização que lida com muitas pessoas que não são assalariadas, é normal que haja problemas. No entanto, ele tem vindo a manter toda uma estrutura bem organizada, bem assente, e o resultado tem sido bastante interessante, bastante favorável. Além desse projeto, que é um projeto, digamos, em ligação com uma estrutura mais de âmbito mais de regional e nacional, que outros projetos tem o clube? Nós temos um projeto muito interessante que temos vindo a manter também, que é as bolsas de estudo. Neste momento temos 5 bolsas de estudo, portanto, em atividade. Temos vindo a manter sempre sensivelmente o mesmo número todos os anos. É uma agradável surpresa porque das bolsas de estudo e aos anos que estamos a manter esta ajuda a alunos com carências, daí já surgiu um companheiro, ou seja, é uma coisa muito interessante que vai ser o nosso secretário no meu mandato.
é o engenheiro José Neves, portanto conseguiu, através de uma bolsa de estudo do Rotary Clube de Águeda, digamos, dedicar o seu tempo e o seu agradecimento ao clube e neste momento já há alguns anos é nosso companheiro. Portanto, as bolsas de estudo servem para ajudar, portanto, alunos que têm dificuldades em muitas áreas e acompanhamos-los durante o ano, todo o ano e todos os anos até o final do seu curso. Normalmente são 5 bolsas de estudo. Sim, 5, depende. Nós queremos que seja sempre mais e tentamos que seja mais. Mas que encontram parceiros. Há parceiros que, aliás, o Rotary até agradece várias vezes aos parceiros. Sim. Há parceiros, por vezes falha um parceiro, tentamos arranjar solução e temos vindo a conseguir arranjar soluções para essas bolsas de estudo e muito nos anima. E a saber que alguns alunos vão acabar este ano também, tanto que é bom, e lutamos para que já no próximo ano começamos a trabalhar para conseguir mais 5 e assim sucessivamente. No Natal tem outra iniciativa que já há alguns anos, aliás o Alban Melo é um dos participantes ativos. Pode-nos contar um pouco daquilo que encontram por essa serra acima quando vão de moto? Pois no Natal, portanto, nós tentamos fazer uma angariação de, portanto, bens que consigam satisfazer algumas necessidades não só de miúdos, mas de pessoas já com alguma idade, aqui nas nossas aldeias vizinhas, umas pertencentes a Águeda, outras pertencentes ao Tondela, ou a Viseu, se assim quisermos, mas que trabalham e dedicam toda a sua vida mais para Águeda do que para o lado de Tondela. Portanto, fizeram a sua vida aqui. Fizeram sempre a sua vida aqui. E, portanto, nesse sentido, há uma iniciativa muito engraçada, que já se faz há 35 ou 36 anos, e que é, no fundo, no Natal, levar uma prenda, digamos, um carinho às pessoas que sentem essas dificuldades. É uma iniciativa muito engraçada porque, tratando-se da região de Águeda, que está muito, digamos, vincada com o motociclismo, particularmente também sou um aficionado, não só em organizações como em praticante, e temos conseguido juntar amigos que desde que vêm de Lisboa, de propósito, colegas nossos, que vêm de Lisboa nesse dia, nunca falham, de Lisboa, que são, digamos, dedicados a esta atividade e que, portanto, vamos ao encontro de todas as famílias que possam ter estas carências e, pessoalmente, entregamos um carinho no Natal para lembrar a Vocês devem ter histórias fantásticas nesse contato com a população. Fantásticas já sempre, não é? Portanto, há coisas muito engraçadas, desde crianças que acham piada a coisas partidas, portanto, coisas que no centro da cidade de Águeda estão no caixote ou estão no outro lado qualquer, na reciclagem provavelmente. E portanto, levar um livro, levar uma história de coisas da cidade, levar livros sobretudo para incentivar os miúdos, a ter outro tipo de atividade quando estão com os pais a fazer os trabalhos de casa e tudo isso. É uma atividade. Neste momento, também há quase que metade, porque as pessoas vão envelhecendo e, portanto, há uma carência na parte das pessoas mais idosas. E aí temos outras coisas, não é? É os chinelos, é os cascóis, claro, é mais ou menos isso. Claro. O combate a uma doença chamada pólio tem sido, digamos, um dos objetivos do clube. Qual tem sido a participação do Rotary de Águeda nesse projeto? Pronto, a campanha da End Polio Now, portanto, é uma campanha que já tem muitos anos. Aqui o Rotary Internacional, portanto, tem feito um trabalho gigantesco. Provavelmente é das atividades com maior relevo em Rotary Internacional. Portanto, onde está ligado, como sabemos, ou como toda a gente sabe, Bill Gates e a Melinda Gates, que ajudam com milhões de dólares para a vacina. O Rotary Clube de Águeda, portanto, participa nessa atividade, assim como muitos Rotary Clubes de Portugal, e, portanto, fazemos atividades com que consigamos angariar o máximo de
resultado para a aquisição dessas vacinas. E, portanto, encaminhamos para a Rotary Internacional, que, por sua vez, vai custear as vacinas para depois serem, digamos, dadas às pessoas. Neste momento está muito confinado, portanto está praticamente erradicado e esperamos que sim, que se consiga, mas, portanto, muitas vezes são ministradas com próprios Rotaries, pessoas rotárias, que de uma forma, digamos, dada, se deslocam de vários países para fazer esse trabalho onde é necessário. Designadamente, onde é que é necessário? Afeganistão, pouco mais. Portanto, são coisas já muito confinadas, portanto, a África já quase... Há focos, há sempre focos, não é? Mas a maior parte já está erradicado, o que é ótimo. Uma coisa que sobressai, num aspecto que sobressai no Rotary Clube de Águeda é as parcerias e uma relação muito estreita com as coletividades. Sim, por exemplo, isso é um facto. Portanto, o espírito rotário é criar, digamos, parcerias de preferência com todo o tipo de atividades que nós possamos, atividades e pessoas e entidades que possamos, digamos, criar uma mais-valia para quem precisa. No caso de, há muito pouco tempo, fizemos uma parceria com o Rotary Clube de Lisboa, onde fizemos aqui uma edição de um livro escrito por uma pessoa de Águeda, portanto, a autora desse livro, ao qual já tem imensos livros e por vezes também não são muito conhecidos, mas é uma edição excelente e que a venda desses livros que nós, digamos, fizemos, em parceria com o Rotary Clube de Lisboa, é encaminhado todo esse resultado para vários caminhos, ou, digamos, para uma decisão que o clube, ou os dois clubes, possam... Essa autora é? Quem é a autora? É a Conceição. É a Conceição, exatamente, a doutora Conceição. Exatamente. Não há nenhum problema em dizer o nome, nem Sim, absolutamente claro. público, foi uma apresentação pública, portanto. Exatamente, e tem feito vários livros dedicados ao público infantil. Isso mesmo. E até com lendas do Conselho. Isso mesmo. E não só isso, é muito engraçado porque ele é muito... vai a esses pormenores e estas histórias do Serra Acima, do Natal Serra Acima, também traz histórias muito engraçadas, que ela também aproveita, ou porque ouviu, ou porque se apercebeu, e assim como todos os outros contactos onde tem com pessoas, são histórias mesmo muito próprias, muito verdadeiras e muito locais, e acho bastante interessante, e portanto tem um público muito, muito grande. Que objetivos vai levar pelo seu mandato? Os objetivos, assim, os mandatos têm sempre um espírito de continuidade. Portanto, todos estes projetos que eu estou a falar aqui e mais alguns que possam surgir, têm continuidade. Portanto, o Banco Alimentar é todos os anos, fazemos todos os anos, temos que preparar todos os anos. Todas estas atividades têm continuidade. Para além disso, há referências que um Conselho Diretor pode ter mais digamos, uma intenção de caminhar mais para o desporto, ou mais para a cultura, e, portanto, a partir daí surgirem, digamos, ideias diferentes de trabalho, de atuação. Mas, digamos, as pedras basilares será por aqui. De modo que vou tentar continuá-las. É a segunda vez que vou ser presidente, portanto... Quantos elementos tem o Rotary Club? Nós não chegamos a 30, e como é uma roda, todos os anos muda o Conselho Diretor e o seu presidente. O seu secretário pode não mudar, o tesoureiro pode não mudar, mas o presidente muda sempre. E, portanto, a roda chegou a segunda vez a mim, e, portanto, é a segunda vez que eu vou ser presidente e, portanto, com muito gosto, aceitei, portanto, e vou tentar fazer o melhor que eu puder para que todas as pessoas
onde nós conseguirmos chegar se sinta melhor. Diga-me só mais um pormenor. Está há muito tempo ligado ao Rotary. A situação social do Conselho tem evoluído favoravelmente ou não? O que é que A situação social do Conselho, eu não estou desatento, mas entendo que neste momento há um fenómeno, ou há vários fenómenos que eu entendo. Portanto, há aqui um problema de evolução. Portanto, há mais pessoas dentro da cidade, eu percebo isso, o que é bom, o que é ótimo. Há um problema de pessoas que vêm de fora, portanto, para trabalhar e que criam alguma instabilidade social, naturalmente, né? Terá que ser bem estudada, no caso do núcleo de ucranianos ou de pessoas da Ucrânia que vêm trabalhar, já estão há muitos anos cá, mas agora mais, pelos problemas que todos sabemos, que criam um problema social. E não só, portanto, há outros núcleos de outros países que estão a trabalhar em Águeda e, portanto, cria um problema social que tem que ser pensado. Há uma necessidade de inclusão. Uma necessidade de inclusão que tem que ser pensado rápido, portanto, por quem? Pelas IPSS mesmo, pela Câmara Municipal, por todas as entidades e nós mesmos, portanto, não somos alheios a isso, por vezes vêm-nos pedir coisas que aparentemente não devíamos ser nós a colaborar ou a tentar arranjar. Mas o que é facto é que as pessoas também, se calhar, já bateram a várias portas e não tem sido possível. Coisas próprias, portanto, para casa, uma máquina de lavar que não tem hipótese, porque vivem em situações, em casas muito exíguas e mais pessoas, e pedem naturalmente, até é preferível assim do que outros Isso é um métodos. fenómeno que tem 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, Sim. É muito recente. Sim, é um fenómeno relativamente recente. Mas tem que haver respostas rápidas. Tem que haver respostas rápidas. A quem se pedir, portanto, tem que agilizar ou então criar uma estrutura de informação, mas tem que se ter respostas rápidas. Portanto, O que é que o Rotary pode fazer para... Olha, por exemplo, há 2 anos, há 1 ano e 2 anos, acabámos de reconstruir uma casa, portanto, de uma senhora que que vivia numa situação um pouco difícil e que passou por um problema familiar e de saúde bastante complexo e que nos foi abordado, encaramos o projeto e tivemos 1 ano muito dedicado a isso e conseguimos fazer uma reconstrução fantástica e com uma dignidade bastante interessante. Portanto, é um projeto vivo que está aqui bem próximo em Rio Covo e, portanto, é um exemplo daquilo que muitas vezes acontece. Portanto, encaramos os projetos e os apoios muito a sério, se formos capazes de os perceber bem. Aliás, esse caso foi bastante, digamos, publicitado, ou melhor, divulgado, Sim. Melhor dizendo, na altura. Muito obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço. E um bom mandato. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Prosseguimos a plataforma associativa de hoje com a Associação Batista Shalom, uma IPSS que está ao serviço da comunidade desde 2006. A semente, porém, foi lançada à Câmara de Águeda em 2000, ainda na presidência de Castro Azevedo. O presidente Acácio Oliveira está connosco em estúdio. Bem-vindo. Comecemos pelo princípio. O que é a Associação Batista Shalom? A Associação Batista de Águeda Shalom é uma instituição que é um braço social de uma igreja evangélica, que é a Igreja Evangélica Batista de Águeda. Naturalmente que ela nasceu para a comunidade e a comunidade de Valdomingos, essencialmente. Era uma zona, e é uma zona, que estava carenciada de uma infraestrutura ligada à infância. Claro que quisemos inicialmente promover outras e construir outras respostas sociais, mas o CLAS e o então Presidente Castro Azevedo não permitiu, assim como a Segurança Social, dado o rácio do Conselho, não nos permitiu avançar para além da resposta social creche. Portanto, aí iniciamos a obra em janeiro de 2000
2006. Então, as razões foram essas para instalar em Valdomingos, a ausência de respostas na altura. Exatamente. Portanto, tínhamos o bairro social, e temos o bairro social, temos as comunidades ciganas a toda a volta, não é? Portanto, desde o Gravanço, Valdomingos e, portanto, e outras que são mais distantes, mas que também abrangemos neste momento. E, portanto, foi um trabalho desafiador no sentido de ir ao encontro de alguém e de comunidades que não conhecíamos bem, não sabíamos qual era a aceitação deles no sentido de começarem a colocar os seus filhos em creche e, portanto, isso motivou-nos muito. Não é? Quais foram as dificuldades principais para se implantarem na altura? Houve dificuldades? Houve dificuldades. A primeira questão relacionou-se com o número de crianças que nos apareceram e a distância que temos do centro da cidade. Portanto, ela está na periferia da cidade e, portanto, foi preciso divulgá-la, foi preciso dizer ao Conselho de Águeda, nós existimos aqui, estamos aqui, com uma infraestrutura de qualidade e com um pessoal também especializado para a primeira infância, neste caso creche. A comunidade cigana começou eles têm um sentimento muito próprio deles, principalmente as mães. Elas, quando entregavam os seus filhos, não saíam das redondezas da instituição. Há alguma desconfiança? Sim. Ou é cultural? É cultural, mas também desconfiança, naturalmente, porque foram as primeiras vezes que eles começaram a ser obrigados a levar os seus filhos, através da questão do RSI, e, portanto... Do rendimento social de inserção. Exatamente. Portanto, havia ali uma obrigatoriedade, quem recebesse teria que necessariamente colocar os seus filhos em creche. Mas a receptividade da comunidade de Valdomingos desenvolveu-se com alguma desconfiança? Inicialmente, só porque elas queriam perceber como é que eram tratados os seus filhos em creche. E não tinham nós não podíamos permitir que elas estivessem sempre em sala ou junto aos seus filhos. Isso não é. Não há regra nem a nossa nem de ninguém. Sim, tinham acesso e têm acesso. É uma creche absolutamente livre e aberta à comunidade, mas não poderiam permanecer ali. E como não podiam permanecer ali, ficavam ao largo, ficavam ali por ali nas imediações a ouvir, porque não ver não viam, ouvir chorar. Se ouvissem chorar os seus filhos, elas voltavam. Mas isto passou-se durante 3, 4 meses, não mais. Depois de saberem e de nós lhes comunicarmos e até as levarmos de vez em quando para dentro, para saberem como estavam os seus filhos e como é que estavam a ser tratados. Sim, começou a haver então um elo de confiança e um elo até de bastante amizade e de entreajuda. Portanto, o facto da creche estar mais acessível à comunidade cigana terá sido também um obstáculo para, eventualmente, outras comunidades rejeitarem de uma forma inicial a creche da Chalon, não? Assim, a creche Chalon teve mesmo o apelido de creche dos ciganos. E isso sempre nos deu, a mim principalmente, e a minha diretora técnica, nos deu um sentimento de grande prazer e no sentido de nos forçar a ir ao encontro de muitas coisas que até então estavam um bocadinho estigmatizadas e estavam dentro da sociedade como que havia ali um rótulo que era colocado nas comunidades. Nós conseguimos fazer desse rótulo negativo um rótulo positivo. As coisas são diferentes hoje? Estão diferentes hoje? Completamente diferentes. Aliás, nós podemos avaliar isso pela percepção que temos dos pais em querer cada vez mais os seus filhos na creche Chalon e que eles permaneçam. Às vezes têm que sair, mas eles querem que permaneçam. Portanto, realmente criou-se um elo de ligação através das crianças com todas as comunidades. E hoje fala-se à vontade, entra-se dentro das casas de todos os pais das comunidades e há um diálogo aberto, absolutamente aberto e franco,
no sentido deles perceberem o que é que nós estamos a fazer com os seus filhos. E portanto, todos os projetos que são bons, são inovadores e têm a ver com o desenvolvimento cognitivo das crianças, foi totalmente ultrapassado, porque hoje já não se sabe quem é que é uma criança cigana e quem não é. Portanto, nós temos já uma multiculturalidade dentro da instituição que permite que todos sejam absolutamente iguais, não diferenciados, não há quem olhe para um ou quem olhe para o outro e veja alguma distinção. Não há. Foi um trabalho árduo. Portanto, hoje... Quantas crianças tem a instituição? Temos 60 crianças. Está lotada, então? Absolutamente lotada. E mais houvesse lugares, mais teríamos tanto crianças e famílias a querer a Chalon. E querer porque temos desenvolvido dentro daquilo que é a nossa área e, portanto, a nossa valência ou a nossa resposta social, nós temos desenvolvido projetos inovadores, completamente inovadores. É isso que eu lhe ia dizer, em que é que se traduz essas práticas inovadoras, educativas inovadoras? Exatamente. Nós, como temos uma resposta social, somos permanentemente desafiados, e porque trabalhamos com comunidades que já tivemos 7 ou 8 nacionalidades dentro da creche, quer desde os muçulmanos aos africanos, aos brasileiros, todos eles entram com culturas diferentes. Então tivemos que fazer projetos que dessem para todos, e está a ser desenvolvido. Estamos a desenvolver o projeto Crescer, em parceria com o Centro de Saúde, portanto, de Águeda, em parceria com a Universidade de Aveiro, em parceria com o Centro Regional de Segurança Social de Aveiro também. Esse é um projeto que aderimos inicialmente e que tem-nos dado realmente grande visibilidade ao trabalho que desenvolvemos dentro da creche. A seguir veio outro, que foi o Will Nature, que é um projeto que leva as crianças para fora da instituição, introduzindo-as na natureza selvagem. Em qualquer tempo, com qualquer tempo, frio, Um que se faz na Finlândia, não é? Exatamente, é um bocadinho um modelo nórdico, e aquilo que tudo se processa em países nórdicos e também noutros países, não tão mais a norte, mas mais cá para o lado da Islândia. A Islândia também já é. E qual é a receptividade da comunidade educativa ao sair para a natureza e independentemente do tempo que se faz sentir? Perfeitamente aceite e quase que disputada. É uma questão de educação também. É. E temos tido muito orgulho nesse projeto. Porquê? Porque mandamos vir os fatos da Islândia, as crianças vão equipadas, vão preparadas para tudo, para a lama, para a água, para o frio, para a chuva, e adquirimos dois carrinhos, mesmo até para o pressário, adquirimos 2 carrinhos que levam 6 crianças cada um. Eles podem sair, os bebés podem sair e saem e vão pela natureza. Vão ver os animais, vão ver as folhas, vão sentir, portanto, muita parte sensorial, vão senti-la, o cheiro também dos eucaliptos, do alecrim. Falta isso às crianças portuguesas. Sim, exatamente. Falta isso à educação. Falta isso, mas estamos a conseguir. Estamos a conseguir porque as famílias estão a aderir. E há um outro, o último, que realmente é de uma importância tremenda, porque aí entramos na investigação. E a investigação tem a ver com Erasmus. Começou agora. Começou connosco, com a Bela Vista, a nível da pré-escolar, não é? Do Jardim da Infância, nós creche, Bela Vista com o Jardim da Infância, Universidade de Aveiro, Universidade de Ghent, uma instituição de Ghent, portanto da Bélgica, e uma da Islândia, que é a capital, que é Reykjavik, portanto, em que estamos já, a primeira reunião já se reuniu em Ghent, portanto, a minha diretora técnica, a Luísa, da Bela Vista, a diretora, e, portanto, todos os outros parceiros, tanto da Islândia como as universidades da Islândia, da Bélgica e da Aveiro.
Portanto, isto é um trabalho científico, é um trabalho que vai colocar-nos, e vai ser a 3 anos, entre eles estará também a Câmara Municipal de Ghent, a Câmara Municipal de Reykjavik e a Câmara Municipal de Águeda. Portanto, isto é um projeto que é um Erasmus, e como Erasmus que é um trabalho científico, em que 3 universidades estão a tratar de ver o que há de um lado, o que há do outro lado e o que há em Portugal. Por isso nós vamos ter aqui visitas, não é, permanentes. O projeto já começou há já muito iniciou, tempo? já iniciou. Iniciou em abril. Portanto, já foram a Ghent e já houve uma reunião de trabalho em que esteve as universidades, só não foi a Câmara, porque na altura ainda não estava delineado em termos objetivos como é que a Câmara de Águeda teria que participar. Agora está definido e agora a visita que vem 22 elementos. Quando é que é a visita à Águeda? A visita em outubro, se não me engano. No próximo mês de outubro? Sim. Portanto, teremos cá realmente uma comissão, 2 comissões, uma de 20 e outra de 21 ou 22 elementos, e isso, aliás, de 10 e de 11, são 21, e nós aqui completamos depois com o resto, que dará bastantes pessoas nos grupos de trabalho e no desenvolvimento, que é o acompanhamento chamado acompanhamento sombra, em que eles vão estar a ver-nos como trabalhamos, como nós estivemos a ver como eles trabalham. E, portanto, não na Islândia, mas e tudo isto é um projeto... É muito enriquecedor. É muito enriquecedor, que vai mudar possivelmente o paradigma das creches em Portugal e da forma como se tratam os 1000 dias, os primeiros 1000 dias de vida de uma criança. E, portanto, nós estamos a fazer força com a Associação Nossa Senhora Boa Esperança de Lisboa, uma associação, uma fundação que está a trabalhar muito objetivamente sobre os 1000 dias da criança e que nos está também, com quem temos uma parceria, onde entra a Presidência da República e algumas instituições que têm poder a nível da parte educativa. E, portanto, sabemos que o nosso Ministro da Educação atual tem este grande objetivo, não sei se há 4 anos, neste mandato, de passar da Segurança Social para o Ministério da Educação, as creches. Isso é uma das coisas que temos a esperança que aconteça. Que outro tipo de acompanhamento faz a Associação Shalom a pessoas com rendimento social de inserção ou à comunidade em geral? Sim, desde talvez 10 anos, por aí, mais anos, menos anos, nós somos sócios do Banco Alimentar contra a Fome de Aveiro. Temos participado em todas as campanhas, estamos ajudado no sentido de colaborar com o Banco Alimentar e temos cá de volta o apoio às famílias e pessoas com necessidades especiais, nomeadamente aquelas que têm valores de rendimento que eles nos transmitem e que nós sabemos que estão no red line, portanto ali no limiar de alguma pobreza e de alguma necessidade em absoluto, querem alimentos, e nós completamos com alimentos, com material de higiene pessoal, com material de roupas, portanto, utensílios domésticos, tudo que temos uma lavandaria social, temos uma loja social e temos um banco de material ortopédico. Portanto, tudo isto está absolutamente direcionado para as pessoas com menos possibilidades em termos sociais. Portanto, aqueles que estão abaixo. Neste período de 16 anos, acha que os problemas sociais se agravaram ou os desafios são novos? Os desafios são outros. Com esta questão da pandemia, agravaram-se. Naturalmente, agravaram-se. Com os custos de vida agora vão-se agravar mais ainda, naturalmente por causa da guerra na Europa. E nós estamos preparados para acudir ainda mais e estar mais próximo daqueles que vão ter necessidade de ser apoiados. Portanto, temos essa consciência que as pessoas começaram a gastar mais, começaram a envolver-se no chamado materialismo, né, e nos bens de consumo e começaram a deixar algumas coisas para trás, nomeadamente o acompanhamento mais próximo das famílias e da sua qualidade de vida, no sentido dos bens que devem
devem alimentá-los. Portanto, nós temos ações de formação nesse sentido e temos sensibilizado o saber comer, o saber poupar. O facto de ser uma associação de uma comunidade religiosa tem influência nos valores que são praticados no dia-a-dia na instituição? Tem que ter. Que tipo de valores são? Os valores são morais, essencialmente. Morais. Aquilo que nós aprendemos e que todos aprendem tem a ver com a base num livro que todas as religiões, não sendo as islâmicas, usam. Eles usam o Islão, nós usamos a Bíblia. Portanto, ela é transversal e é um livro que nos aponta os valores do cristianismo. Portanto, todos os valores que aí estão, nós os interiorizamos. Não quer dizer que as funcionárias nunca fizemos nenhuma discriminação. Não há nenhuma discriminação. Temos, portanto, crianças que são portanto, islâmicas, não é? E, portanto, nós respeitamos o não comer carne de porco ou outras coisas mais. Portanto, não há uma imposição. Agora, os nossos valores são os mesmos valores que os católicos têm, os evangélicos têm e, possivelmente, outras religiões que tenham a ver com o cristianismo de uma forma mais direta ou indireta, não sendo seitas. Naturalmente, essas não entram na questão, mas também não são excluídas. Não serão nenhuma religião ou confissão religiosa, ou mesmo até aquelas que não são consideradas como confissões religiosas, são seitas, não é? Sim. São recebidas da mesma forma que os demais. Agora, claro, que temos um programa que é a Hora Shalom, que foi interrompida, e que tem a ver com portanto, com a pessoa que dirige a igreja, que nós tratamos pastor, em que vai fazer um canta e conta uma historinha. Pronto, é só isso, que agora há 2 anos que não, porque tivemos impedidos por forças e circunstâncias de não poder abrir portas, a não ser, não a voluntários, mas só ao pessoal que está. Portanto, mas sim, transmitimos valores. Valores morais, não valores religiosos. Valores morais. Exato. Isso é que é importante. É preciso fazer essa distinção também. Muito obrigado pela sua presença neste programa. A plataforma associativa fica hoje por aqui. Não se esqueça que as associações de Águeda fazem parte da nossa identidade coletiva. Quanto mais saúde tiverem, mais estímulos terá a sociedade aguedense, inevitavelmente. Regressaremos na próxima semana. Até lá, viva, colabore, participe. As associações de Águeda precisam de si. Valorize-as. Até para a semana.